Boa noite, meu povo! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do Danado de Bom. Boa noite, Johnny, seja bem-vindo. Atrasamos 10 minutinhos aí, né? Que o trânsito, né? Pegou o Johnny aí de jeito, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. E hoje a gente está aqui para mais um episódio para falarmos do livro, né? Do Johnny, esse livro que já é sucesso nacional, que é o Nordeste Nunca Houve. Uma abordagem totalmente diferenciada aí para a gente poder pensar o nosso Nordeste tão querido, tá? Já vou chamar o Johnny aqui, mas antes de chamar você, Johnny, eu vou mandar a live. E se você também puder mandar, manda a live aí para mais pessoas virem participar com a gente. Deixa eu ver aqui para quem mais eu vou mandar. Para quem tiver aqui na minha frente, eu tô mandando. Vamos convidar as pessoas para participarem conosco. Quem tiver aí na live e quiser mandar também, pode mandar. Tivemos um contratempo, gente, semana passada, mas por questão mesmo de saúde, né? Que a gente não conseguiu realizar a nossa live semana passada. Mas estamos aqui hoje para poder dar continuidade aí a esse trabalho lindo do Johnny. Então agora já vou lhe chamar, Johnny, já aceitar aqui o seu convite. Você que está chegando aqui, sejam bem-vindos a esse espaço aqui, que todo dia, né? Todo santo dia. Bom dia, Johnny. Olá, bom dia, boa noite. Boa noite, misericórdia. Estamos trocando boa noite a todos e a todas que estão e a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. É uma empreitada, né? Quem é professor, quem é escritor, a labuta é grande. Corre daqui, corre de lá, para ler. Tem dia que não dá tempo de ler, mas, né? E vai seguindo. E aí imagino também como é sua vida aí, todo mundo nessa correria de vida que a gente tem vivido, mas a gente sempre, né, encontra esses momentinhos aqui para poder estar falando de literatura. Começamos, né, esse trabalho aqui de acho que tem mais de um mês, né, meu amigo? Tem mais de um mês, porque a gente teve 2 problemas nesse intervalo aí. Uma vez foi com o Johnny, problema de saúde, outra vez foi comigo, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui vivos e mais vivos do que nunca. E hoje a gente vai fazer um pouco nessa discussão, né, de como a literatura contemporânea ela pode ressignificar essa identidade nordestina que a gente tanto tem falado por aqui. Vocês que se achegaram aqui, sejam bem-vindos e podem, ao longo da live, também participar com a gente. Fazer perguntas. Fazer, né? Justo. Fazer comentários, fique à vontade. Mas antes, vou abrir também para você falar, né? Dar boa noite aí. Okay. Respirar, que eu sei que você chegou correndo aí. Respira, respira. Boa noite, Val. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos acompanhando. É uma satisfação a gente estar de volta aqui comentando, né, sobre o livro Nordeste Nunca Houve, né? Quem não comprou ainda, compre, procura no direct. A gente consegue mandar para todo o Brasil. E é um livro que vem me dando assim uma satisfação muito grande e um retorno interessante de quem está lendo. E como eu tenho um público bem diverso, eu tenho um público muito forte de ensino médio e tem aluno comprando, né, e lendo e entendendo, e isso é muito bom, né? Esse retorno é muito bacana para a gente, porque demonstra que realmente o alcance do que a gente queria propagar, né, tem feito, e o pessoal tem dito, olha, é um livro para agora, né? Então, quem está curioso aí, procura ver Nordeste Nunca Houve, nos procure aí no direct e a gente pode mandar. E estou à sua disposição. Eu queria ver, antes de passar a bola para você, ler o trechinho do capítulo 2,
Nordeste não é um aquário. Eu vou ler só o primeiro parágrafo que abre aí, Qual a que eu página? topicalizei, página 39, que eu digo assim, Nordeste, fábula espacial de uma lírica passadista. E eu começo assim, tradição, lamento, saudade, raiz, identidade regional. São esses signos que cartografaram os discursos daquilo que conhecemos hoje como Nordeste. E que, portanto, marcam as cartas desse território com o intuito de diferenciar dos outros, mesmo que para isso haja um recuo no momento do Brasil colônia. Assim, a partir de alguns movimentos, institucionalização espacial pelo governo vigente, montagem de um arcabouço simbólico calcado na literatura, na música, no folclore, na história, na sociologia, estruturação de um poder político e econômico, alicerçado nas bases de uma elite fracassada, ergue-se o Nordeste, que, paradoxalmente, torna-se um lugar formatado para seu modelo essencial dos elementos basilares de um país que tem por sina a busca pela uniformização nacional, quando, na verdade, guarda às cegas diferenças históricas, econômicas e sociais entre os seus estados federados, questões que agem como insígnias e que revelam o modo como esse Nordeste foi fabricado por determinados grupos sociais ligados à elite local. Eu acho que é interessante pontuar isso porque o Nordeste é fabricado de fora para dentro, mas também de dentro para fora, né? E isso que nós temos hoje aí na mídia é fruto desses dois movimentos, né? Uhum. Passo a Eu não palavra para sei você. que veio uma ideia aqui na minha cabeça para você pensar depois, ou alguém pensar a partir da sua obra. Que eu acho que é uma obra que, como a gente falou já algumas vezes aqui, precisa chegar a, aos níveis, aos menores níveis de escolarização, né? Porque talvez o aluno, como a gente fala do ensino médio, talvez do ensino médio consiga já pegar, entender, mas o aluno lá ainda do ensino fundamental, né? Um, dois. Tem livros como esse que eles se transformam em outras versões, tipo história em quadrinhos, né? Algo desse tipo, né? Para poder chegar a essas pessoas numa Uma, outra linguagem, uma peça teatral, por que uma não, peça. né? Justo, justo. Ó, Acho que cabe sim. que a Débora colocou, o Nordeste é um oceano. É isso mesmo, é uma frase lá do livro. O Nordeste não é aquário, o Nordeste é um oceano. É verdade. E pensando nesse oceano que é o Nordeste, né? Quando a gente fala de oceano, a gente fala de diversidade, acho que é isso que você quis trazer na sua obra, essa Isso. diversidade de seres mesmo que habitam o oceano, de seres vivos. Então, a gente pode pensar também na literatura como esse ser vivo, como esse ser que transforma vidas o tempo todo. Hoje, o Dia do Escritor, deixar aqui os parabéns para você e para todos os escritores do Oh, Brasil, obrigado. porque né, são Obrigado. pessoas que de fato fazem a diferença, é, gastam muito do seu tempo, da sua energia para poder trazer essa mensagem. Eu tenho certeza que o quanto que você gastou de tempo, de energia, de conhecimento para poder construir esse trabalho. E assim, vamos pensar um pouquinho a partir, né, a gente está fazendo uma análise da novela da Globo, só com um pano de fundo aqui mesmo, porque é uma forma, né, que eles representam o Nordeste, um Nordeste que a gente sabe que existe, mas não esse Nordeste aquário. O Nordeste que eles apresentam ali é o Nordeste aquário. E a gente está falando aqui que o Nordeste não é aquário, o Nordeste é oceano. Então, assim, dentro desse oceano todo que é o Nordeste, que é a nossa literatura, como é que que obras você pode perceber, assim, você é uma pessoa que lê bastante, que tem tentado ressignificar isso, trazer essa visão do Nordeste como um oceano? Olha, para pensar a literatura, toda a literatura contemporânea, né, hoje no Nordeste, não vou dizer toda não, talvez eu esteja exagerando, parte da literatura contemporânea nordestina, né, ela tem eu vou dizer isso no livro, ela tem um movimento ambíguo. Em determinado momento, um nicho de obra foca muito ainda no regionalismo de 30, né,
que é justamente o período que se institui o Nordeste, né, por volta de 29, 30, né, que aí entra aqueles 5 autores canônicos, vamos dizer assim, por exemplo, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, né, o outro José Américo, né, e Graciliano Ramos. Esses 5, vamos dizer assim, é que vão dar a toada para a gente, né, do que é essa escrita nordestina, que acima de tudo eu chamo de escrita brasileira, né? E ser nordestina é escrita brasileira, mas que a academia e que os críticos da literatura rotularam de regionalismo de 30, né? Dentro do modernismo, tá? Então, uma parte dos autores contemporâneos vão seguir essa toada desse grupo, né? Que abre esse espaço. Que eu não os nego, mas eu deles demonstrar que eles não estavam presos a esse Nordeste, né? Fracassado, da fome e da miséria. Do outro lado, a literatura contemporânea vem tentando se desprender disso muito. Na live passada eu citei As Mulheres de Tijuco Paco, né? Eu citei Essa Terra, né? Eu citei Maria Valéria Rezende, né? Que a gente vai ver isso no Voo da Guará Vermelha, que é um livro belíssimo, né? Tá certo? No 40 Dias também, né? O próprio Ronaldo Corrêa de Brito, né? No livro Galileia, que teria um arcabouço, um grupo de personagens que podia deslocar de vez o Nordeste dessa estrutura, mas ele continua retomando, vamos dizer assim, um aspecto neo-regional na sua obra, né? Traria aqui Jarrida Reis, né? Uma autora contemporânea. Tá aí a Cadantas, tem um livro chamado Sertão do Inhamus, um livro muito interessante. A galera que está trabalhando aí na questão do punk nordeste, ou é Nordeste Punk, que trabalha com o Nordeste ligado ao futurismo. Então, é uma galera que vem nesse ramo. Eu queria também citar aqui Tiago Germano, que foi um dos finalistas do Jabuti, é daqui de João Pessoa, Campina Grande, e escreveu o livro O que Pesa do Norte. Né? Ele foi finalista do Jabuti o ano passado. Né? Não conseguiu ganhar o prêmio, mas escreve O que Pesa do Norte. Coincidentemente, é um verso também de uma música de Belchior, né? E nós lançamos o livro praticamente durante o mesmo ano, 2022, né? 2023, desculpa. E O que Pesa do Norte traz uma perspectiva diferente. E para fechar essa parte de indicação, eu indicaria 2 autores, são paraibanos, né? Eu tenho agora focado uma leitura bastante dos autores paraibanos contemporâneos, né? Que Roberto Menezes, que eu acho que eu já falei aqui, Júlia é um bom mês para morrer, Trago comigo todas as dores dos homens, deixa eu ver o que mais, né? Ele tem uma média de 4 a 5 romances, mas é um cara que fica muito na dele, né? Não vive divulgando muita coisa, mas vale a pena, gente, procurar esse cara, né? Tem resenha minha sobre ele, principalmente sobre o livro Meio Estreito, que é um livro de contos, e ele traz o Nordeste natural, como a gente vê no dia a dia. E gostaria de trazer aqui uma menina que vem ganhando um destaque muito massa, uma jovem escritora chamada Isabor Quitieri. E ela vem trazendo, Marla, a questão do insólito, que foi chamado no período ali da década de 60, né, do que se chamava de literatura fantástica. Aquela pegada de ser de solidão e tal. E a gente fala muito da questão da literatura dentro do campo do insólito. Então, vejam, ela é uma escritora nordestina, né, enveredando nesse movimento do insólito, né, beirando o terror. Daria também aqui Bruno Ribeiro. Vale a pena ler Bruno Ribeiro, gente. O cara que, no ano 2000, eu posso dizer assim, o cara papou muitos prêmios. Dentre ele, o Dark, né? E com o livro... eita, agora eu esqueci. Sim, eita, esqueci. Mas procure, Porco. É alguma coisa assim do porco. Eu esqueci agora o título. Mas ele tem Febre de Enxofre, que é o primeiro romance dele, muito interessante. O personagem principal é um poeta que parte de Campina e vai parar em Buenos Aires,
né? Tá? Porco de Raça é o livro que ele ganhou o prêmio Machado, Dark Machado, né? Que chegou quase também ali perto dos finalistas do Jabuti. E é daqui de Campina Grande. E vem ganhando prêmios no Brasil todo com a sua obra. E tem, por exemplo, esse Febre de Enxofre, né? Parte de Campina, vai para Buenos Aires, né? E esse Nordeste do atraso, da fome, da miséria, né? Dessa estética da seca e da fome que eu chamo no livro, Nordeste Nunca Houve, não aparece em nenhum desses autores que eu estou citando. E é interessante que a live vai ficar gravada e depois você pode voltar e anotar tudo isso direitinho. Uhum, Não sei se sim. eu lá atendi. Atendeu sim. Aí é uma enciclopédia. É uma enciclopédia, o Johnny. Pessoal, vocês estão chegando aqui, né? Tá falando um pouquinho sobre o livro do Johnny, Nordeste Nunca Houve. E se você está chegando e ainda não conhece bem o trabalho do Johnny, segue o perfil do Johnny, adquira o livro, né? Segue o perfil da gente também, que é o espaço que a gente está falando sobre literatura nordestina. Você citou vários aí. Você também, eu entendo que é um escritor, né? Que vai nessa contramão aí, tentando trazer essa literatura. Vou usar muita metáfora do oceano aqui, mais oceânica mesmo, sobre o Sim. Nordeste, mais rizomática, como você aborda no seu texto. E aí eu queria saber, existem desafios, quais desafios que você enfrenta para poder levar caminhar na contramão de um discurso, de uma escrita que foi sendo construída ao longo do tempo sobre o Nordeste? Eu acho que o maior problema dessa questão do Nordeste está muito na gente. A coisa ficou tão, como eu chamo no livro, tão decalcada, ficou tão tatuada, que até nós mesmos, até eu, enquanto pesquisador, né, no movimento acadêmico já, como foi difícil eu me desprender, né, dos signos, né, que me obrigaram a consumir do Nordeste. Né? É lógico que eu não posso negar de forma alguma que se não fosse esses signos estabelecidos, que se não fosse esse Nordeste inventado, nós não estaríamos debatendo sobre ele aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente vai desconstruindo, que a gente vai negando essa estrutura do Nordeste que foi imposto para a gente, ao mesmo passo, é isso que fez o tecido, né, a tessitura da nossa fala, do nosso movimento no livro Nordeste Nunca Houve. Né? Então, a gente está sempre nesse movimento. Mas qual é o ponto importante? É a gente lembrar de Graciliano Ramos, eu lembro de um conto dele belíssimo, chamado A Terceira Margem do Rio. Olha só que imagem bonita. O título já é uma grande metáfora. Né? Uhum. Então, como achar uma terceira margem para pensar o Nordeste? E foi isso que eu tentei fazer no meu livro. A partir da literatura, encontrar uma terceira margem, uma terceira possibilidade de ver o Nordeste. E a partir disso, vislumbrar, né, aquilo que potencializa a região, né, Uhum. aquilo que potencializa o que somos. Volto a dizer, não negando, né, o nosso passado, mas não prendendo o Nordeste nesse passado. Né? Uhum. Aí é onde está o problema, porque toda região, toda espacialidade, ela é construída e constrói uma tradição. A gente não pode negar isso. Agora, qual o problema? Atrelar de maneira definitiva essa espacialidade a esse passado. Como se esse espaço não pudesse sofrer a ação do tempo, da economia, da política, da cultura, de vários elementos que estão tanto dentro desse espaço quanto no fora desse espaço, Uhum. forçando ações. Então, por exemplo, no livro Galileia tem uma cena interessante das mulheres que agora são vaqueiras e que não vão mais de jumento, vão de moto tanger os bois. Olha, nós temos dois movimentos importantes aí. Primeiro, a profissão de vaqueiro sempre foi de um homem, né? Sempre esteve associado ao homem. Segundo, não estamos mais andando de jumento para tanger, né, ou de cavalo para tanger, né, a vaca, o boi, né?
estamos promovendo uma outra movimentação para essa espacialidade. E é lógico, olhar para essa movimentação sem julgamentos, né? No sentido de dizer, isso é bom, isso é ruim. Não, isso simplesmente está mudando a espacialidade. Por quê? Quando eu entro no julgamento do bom e do ruim, eu vou entrar dentro da ideia de uma concepção telúrica de espacialidade, né? E o que é essa concepção telúrica, gente? É nada mais nada menos do que aquilo que falava Jean-Jacques Rousseau, lá no Iluminismo, né? Com a teoria do bom selvagem. Quem assistiu a novela esses 20 dias pode observar que Zéfa Leonel teve que voltar para o Rancho Fundo, né? Porque ela fez um movimento de ida para a cidade e essa cidade a corrompeu. Corrompeu a família, corrompeu entre aspas, né? Aí corrompeu o casamento, separou. Olha só como a teoria de Rousseau está na novela. A cidade separou ela do marido, né? O filho dela está sendo enganada, né? Por alambe beiço, como ela chama, né? Olha só, está onde? Na cidade. Então, Jacques Rousseau dizia isso, né? A teoria do bom selvagem, de que o campo dignifica o homem, né? Esse homem ingênuo, puro, telúrico, edílico, né? Até edênico, para a gente pegar aqui a questão da Bíblia, né? Como se a gente tivesse que o campo fosse a nossa conexão com o jardim do Éden, o estado da pureza, e que a cidade é o estado da corrupção. Então, a teoria do bom selvagem vai falar isso. O campo dignifica o homem e a cidade corrompe. A novela Rancho Fundo fez esse movimento. O que acontece muito no Nordeste é essa concepção. Não, deixa o Nordeste quietinho no seu espaço rural. Eles são tão fofinhos lá na mata, né? No meio do mato. Deixa eles lá. Produzindo açúcar. Como se não... Pois é. Produzindo açúcar, produzindo álcool para o Brasil. Deixa eles lá quietinho. Como se a gente não tivesse acompanhado a progressão civilizatória com iPhone, com internet, sei lá, com o asfalto. Eu não estou dizendo que essas coisas são totalmente benéficas. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu não posso negar e não posso prender o Nordeste dentro de um lugar do passado. Rapaz, eu estou vendo muito texto aí, Marla. Sim. Se puder, já vai dar uma lida. Sim. A galera tá A Luísa, participando ela bem. faz esse comentário aí, né, que essa crítica mesmo que você faz, e a visão mesmo de fora, às vezes a visão dentro do próprio Nordeste, né? De um lugar do Nordeste para outro, a visão é de pobreza, miséria, seca, coisas que essa literatura, coisas que as diferentes linguagens, né, foram propagando ao longo do tempo. Essa ideia do Nordeste, como a gente falou aqui, desse Nordeste aquário, o tempo todo. Então, assim, Olha só. pode falar, mas só pode Vá, falar. termine. Não, Só um nessa pegada trechinho. já, eu queria que você trouxesse assim exemplos dentro do seu livro, né? Em Pronto. que você tenta fazer essa ressignificação da ideia do que é o Nordeste. Na página 123, eu trago um trechinho do livro Angústia. O livro Angústia, se não falar a memória, ele foi escrito ali por volta de 1930. Eu não lembro agora exatamente, mas remete a um tempo um pouquinho anterior, tá? Aí na página 123, ele vai dizer assim, o narrador, né, que é Luiz da Silva, né, no livro Angústia, ele vai dizer assim, ó: convidei Dona Aurora e a neta para o cinema. Arrependi-me a oferecer-lhe refrescos. Olha só essa frase, gente, aqui do romance. Cinema e refrigerante. Né? O refresco aí, ó. Tá? Cinema é um dos símbolos mais importantes da instauração da modernidade. Para ter cinema, eu tenho que ter energia elétrica. Eu tenho que ter um prédio específico para projeção. Eu tenho que ter um prédio que trabalha com acústica. Eu tenho que ter um prédio estruturado diferente daquilo que era o teatro. Então, observa, é um livro que está dentro do que se lançou como regionalismo, mas perceba,
ele está descrevendo uma cena que não está simplesmente no regional. Isso aqui poderia ser uma cena em Paris, ou não, né? Convidei Dona Aurora e sua neta para ir ao cinema. Isso poderia ser uma cena em Nova York, em 1920, 1930, né? E olha que é um livro desse período, e o cinema, ele surge quando, né? É uma das últimas artes que surge, é considerado como a sétima arte, né? Nós tínhamos 6 artes, e a sétima arte, a arte mais moderna que se tem, é o cinema, depois da fotografia, que na verdade o cinema é a fotografia em movimento, né? Criados aí pelos irmãos Lumière, tá? Então você estava ali em Paris com os irmãos Lumière, 1915, 1911, ainda antes de 1920. O cinema sendo uma grande novidade, e logo após essa inauguração, com pouco tempo, está Graciliano também debatendo o cinema nas suas obras brasileiras. E um autor nordestino, um autor chamado de regionalista, e a modernidade instaurada na sua obra. Então, é um equívoco da crítica literária brasileira enquadrar essa escrita, né, dentro do espectro do regional. E aí vem a grande pergunta. Então, o que é o regional? Hã? Será que quando Proust fala das suas experiências, né, na região do interior da Europa, ou de um determinado país da Europa, lá na sua obra, né, Proust não está sendo regionalista? Porque Proust é universal? São perguntas que a gente tem que tratar. Porque o William Shakespeare é universal, mas o William Shakespeare sempre fala de onde? Da Inglaterra. Porque Jane Austen fala do interior da zona rural inglesa, muitas vezes, né, no interior, e ela não é regionalista. E por que nossos autores nordestinos, por serem nordestinos, têm que ser taxados de regionalistas? Então, são questionamentos que eu vou tentando responder ao longo do livro, né? Demonstrando, né, que esses traços culturais que são dados a nós, na verdade, não são nos dados, são impostos. Uhum. Não sei se eu lhe respondo. Ainda na página 123 aí, tem uma citação acima desse trechinho que eu li, que é do Zaidan Filho, que ele vai dizer assim, ó, traços culturais ditos normalmente nordestinos, regionais, tradicionais, telúrico e pitorescos, né? Sempre o Nordeste é o lugar do pitoresco, é o lugar onde eu vou para as férias, né? É o lugar exótico das praias belas, da natureza intocável. Olha só, né? Nunca é o lugar do real, do concreto, do aqui, do agora, entende? Então, Uhum. a gente vai tentando no nosso livro construir essa percepção, essa estrutura de pensar o Nordeste como outro lugar. Por exemplo, outro texto na página 124, que é do livro São Bernardo, que se passa todo dentro de uma fazenda. Ó, aí era que era para ser regional, né? Uhum. Aí é que era para ser algo dentro desse telúrico, dentro do pitoresco. Mas olha essa descrição. Está quem tiver o livro, é na página 17 do livro São Bernardo. A princípio, o capital se desviava de mim, e eu persegui-o sem descanso, viajando pelo sertão, negociando redes, gados, imagem, rosário, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, manchando, marchando no fiado, assinando letras, realizando operações esculhambadíssimas. Olha só, gente. Esse cara aqui, shopping center ambulante. Não tinha como falar em shopping center em 1930 no Brasil. Mas ele mesmo era o pop shop center, andando por todo canto atrás do capital, quer dizer, atrás de grana. Ele mesmo, vamos dizer assim, era uma espécie, nesse início, né, da Rota da Seda do Uhum. Nordeste. Era uma espécie de tropeiro. O que é o tropeiro nordestino? É aquele que transitava com mercadorias e com novidades a todo instante. Tá certo? Uhum. Veja, um livro São Bernardo que fala de uma questão, né, ligada a uma fazenda e falando de capital. Capital é dinheiro, é grana, né? Não estou aqui no campo, no campo do escambo, da troca. Eu dou uma galinha e você me dá um milho. Não, ele está mostrando que o Nordeste já estava dentro do campo da monetização.
tá Sim, certo? sim. E essa ideia, por exemplo, ele não traz, né, em São Bernardo, de forma alguma, não choveu, foi porque Deus quis, né? Não plantei não deu certo, foi porque Deus quis, não, né? O nosso personagem do livro, tá certo? Paulo Honório, ele começa a mecanizar e a modernizar toda a fazenda São Bernardo, para produzir muito, e ela produz, ele fica rico. Ele sai dessa condição aqui, de um tropeiro viajante que sai vendendo as coisas, de um caixeiro viajante, a ser o dono de uma fazenda e ser rico. Por quê? Porque ele pega a tecnologia, né, ofertada pelo capitalismo e implanta isso aonde? Na sua fazenda. Eu estou falando de um livro também nesse período de 30. Uhum. Compreende, Marta? Sim. As próprias obras de 30 já traziam modernidade para a espacialidade do Nordeste. Já estava debatendo essa modernidade. Mas fala aí, Tem já um li 2 trechos de comentário romances. aqui, tem um comentário aqui, né? Hum, Se eu ler o seu nome errado, você me corrige, viu? Deb Studies 2024, não sei se essa é a pronúncia, ele colocou o seguinte, em muitas, não sei se ele ou ela também, mas acho que é ela. E muitas vezes esses estigmas associados ao Nordeste ou nordestino são ficados numa religiosidade, né? Como se, a ideia é como se fosse tudo daquele jeito e fosse assim porque Deus quis. Isso a gente vê muito na questão mesmo da seca, né? No Nordeste é muito a própria televisão, a própria literatura, ao longo do tempo, mostrou isso para a gente, né? Como se aquilo ali fosse, não fosse uma questão social, né? De uma questão geográfica, mas ligado ao campo da fé, né? Da é, religiosidade, enfim. É, mas dentro desse que a gente está falando, hoje, dia do escritor, né? E o escritor ele tem só terminar de ler aqui o que ela colocou. Para mim, esse uso da religião mantém as coisas como estão, né? Sem espaço para questionamentos, e isso é muito forte, né? Principalmente aqui no Nordeste. Não só com relação a isso, há muitas coisas, né? Que deixam de ser questionadas por conta da influência aí muito forte que a gente tem da religião, e daqui a pouco o Dionélio pode falar um pouquinho sobre isso. E já que é dia do escritor, todos os dias, né, também são dias do escritor, todo dia é dia do escritor, porque todo dia ele está escrevendo, todo dia ele está pensando para poder construir a sua escrita. Então, qual seria digamos assim, a responsabilidade, não sei se a responsabilidade ou o papel do escritor nessa empreitada, sobretudo escritores, né, que, vamos dizer, escritores nordestinos, como você, né, que conhece de fato a realidade, sabe como é que as coisas são, que são diferentes disso que foi, né, que a novela fala, que os textos falam. Como é que o escritor pode estar desconstruindo isso? vou começar com um provérbio popular, né, que é tão comum no Nordeste usar os provérbios populares. Eu diria aquele provérbio: o hábito não faz o monge. Né? O que é o hábito não faz o monge? O hábito é a roupa que aquele monge usa, chama-se hábito, né? Aquele como um vestidão. E dizer que aquilo com que nos vestiram, eu falo um pouco disso, né? Mostrando o que disseram sobre nós como uma espécie de fantasia que colocaram sobre nós, né? É a gente acreditar que mesmo a partir dessas fantasias, dessa roupagem que colocou sobre o Nordeste e o nordestino, é ir para além delas, é se despir disso, né? E até tem um trecho, acho que é um título, que é um verso da música de Belchior, né? O passado é uma roupa velha que não nos cabe mais. Agora é Sim, certo que enquanto escritor, né? Cada escritor vai desenvolver um nicho nas suas histórias. Ele se sente confortável, por exemplo, sei lá, escrever histórias sobre cangaceiro, né? A partir de uma figura lampiônica, né? Então, se eu tenho esse nicho, tudo bem, mas eu deixar em algum momento na história de mostrar que aquilo faz parte de um determinado momento, de um momento em que nós não tínhamos leis, né? Não tínhamos um sistema de um código civil, penal, eleitoral forte, estabelecido.
né? Você vai ver que quando a gente está escrevendo o Romance de 30, nós estamos mais ou menos há pouco tempo do que se chamou, né, de uma nova república. Estamos, sei lá, 20 anos só disso. Então, quer dizer, é pouco tempo para você ter uma estrutura dos três poderes funcionando em harmonia. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Né? Então, se eu tinha um cara como Lampião, por exemplo, ele não cabe mais hoje na sociedade. Pela sua truculência, pela sua violência, pelo seu crime. Ele não seria um herói. Compreende? Tá? Mas por que em 30 ele era isso? Porque era um período, por exemplo, que não havia fronteiras entre as cidades. Né? Por exemplo, ele era considerado o rei do sertão. Né? Ele dominava todo o sertão, pegando do sertão da Bahia, né? Subindo até ali, próximo ao Ceará. Né? Então você vai observar que você não tinha essa figura. Falar o Ceará, você vai ter, por exemplo, o padre, né? O padre Cícero Romão, né? O padre Inciso, que tinha na figura religiosa, né? O poder religioso e um poder político. Lembrando muito um período medieval. Olha só. Por que isso? Porque nós não tínhamos uma república ainda bem estabelecida. Não tínhamos ainda o sentimento, a ideia de democracia. Aí eu tenho um coronel com abuso de poder. Então, a partir de hoje, o escritor nordestino precisa entender todo esse entorno. Mesmo que ainda ele queira seguir, ele é livre para isso, né, com a temática do cangaço. Compreende? Mas ele precisa, em algum momento de sua obra, isso é lógico que é um ponto de vista meu, a literatura, o escritor, ele não tem obrigação de nada, ele só tem obrigação com a criatividade e com a arte que ele produz e com a coerência, né? Então, ele tem que ser coerente, ele tem que ser responsável com a arte que ele produz e ele tem que ser livre. Eu não estou censurando os escritores nordestinos, mas, né, o que escreve, sei lá, do cangaço, que escreve sobre a fé, né, que escreve sobre várias outras coisas, né, que remetem aos estereótipos nordestinos. Mas ele precisa ser ético ao ponto de dizer que essa é uma postura dele enquanto escritor e que ele vai continuar produzindo dessa forma, sem negar toda a estrutura moderna, todos os elementos que estão associados, né, como eu disse assim, à modernidade, à contemporaneidade. Por exemplo, eu nunca vi um romance, né, por exemplo, fazer alusão à realidade. Para entrar no grupo de Lampião, os homens não faziam teste para atirar, como é uma lenda que acontece muito. Quem atira melhor e acerta o alvo vai para o grupo. Não. Eu ouvi o professor chamado Professor Pernambucano, eu esqueci agora o primeiro nome dele, que tem um livro chamado A Estética do Cangaço. E nesse livro ele diz que um dos testes para entrar no grupo era saber se os homens costuravam. Olha a mudança de lógica. Eu estou falando de o Lampião morreu em 1928. Né? Então, de 1928 para trás, uma sociedade altamente tradicional, um homem costurando. Segundo, no grupo de Lampião, todos os homens estavam responsáveis pelo fazer doméstico. Fazer o café, coletar água no riacho. Eram os homens que faziam. As mulheres não tinham obrigações domésticas dentro do bando. Olha só. Então, lógico, elas tinham treinada para tirar e tudo mais, né? Masculinizaram as mulheres. Maranhão Bonita é totalmente masculinizada, né? Como se dentro do Nordeste o falocentrismo, o falo, fosse o centro de tudo, do macho. Bom, como é que o macho está costurando? Não apresentava danças. O chachado vem de Lampião, né? A estética do cangaço, de colocar, bordar no chapéu, vidro, espelhos. Além de ter um estudo, gente, cabalístico muito forte, né? Os espelhos no chapéu, aquilo não era só um símbolo, era como se fosse uma espécie de refratação para o mal. O mal bateria no espelho, que cobre a cabeça do cangaceiro, e refrataria o mal. Se você prestar atenção na estrela, é quase uma cabala.
A cabala, né, é um dos estudos esotéricos ou de um mundo, vamos dizer assim, mais desconhecido da gente, que tem uma ligação muito forte com o judaísmo. Quase ninguém fala disso, né? Uhum. E tem essa ideia do encantamento, do corpo fechado. De onde é que vem isso? Das matrizes africanas, né? E dos estudos que Lampião tinha da cabala. Ninguém fala. Lampião era vaidoso, gostava de anéis, de colares, de perfumes bons. Indico aí assistir o filme Baile Perfumado. Gostava de cinema, ia para os cinemas disfarçado, quando ele tirava toda aquela indumentária, ninguém reconhecia Lampião. E em Alagoas ele ia muito para o cinema assistir filme, para estar conectado com o que estava rolando. Comprava jornais para saber o que estava falando sobre ele. Vocês entendem? Então, olha só, o tanto de traço de modernidade que eu estou trazendo só pensando um pouquinho do grupo de Lampião. Né? Uhum. E Então, interessante que observe. a literatura, entre aspas, não traz isso, né? Nem a linguagem cinematográfica que a gente tanto já viu em filmes. Vou dar uma lida aqui nos comentários, viu, Johnny? Vai lá. Pessoal É aqui, bom, vamos né? Porque, prestigiar nossos, sim, a nossos amigos aí. Lucirene, ela coloca, né? Os que se dizem estudiosos da literatura são adeptos do colonialismo, como se no Nordeste só existisse regionalismo. Aí a Alice coloca, o padre Cícero defendia muito o bando de Lampião e muitas vezes abrigava os cangaceiros. Isso. E, Alice, isso era muito ligado ao sistema feudal. Né? Lampião era uma espécie de vassalo dentro do sistema feudal francês, né? Que protegia, através da arma, o poder religioso. Então, aquele que padecesse não podia resolver no campo da fé e da política, Lampião era comandado e mandado para resolver na bala. Porque Uhum. aí a gente não tem um conjunto de leis de código penal bem estabelecido. A lenda diz que Lampião entrou no Bucangás porque uma divisão de terra mal feita, né? Invadiram o terreno, ele foi para a justiça deu a favor de um grande proprietário de terra, ele foi lá, matou um, o outro foi lá, matou o outro do outro lado e tal, tal. Daqui a pouco ele entrou para um bando de cangaceiro. Por que isso? A justiça não tinha estabelecido ainda o seu poder. Hoje não há espaço mais para isso. Uhum. Tá? Deixa eu ler o outro. Lógico. Vai lá, O continua. Mister J coloca aqui. Eu tinha também essa visão romântica de Lampião, com certeza. Incutida em mim, é, incutida em minha mente pelas histórias que o colocaram como herói de seu tempo. Hoje, com mais informação, né, ele tem uma outra concepção. A Alice coloca ainda que os filmes não falam dos horrores que Lampião cometia nas pequenas cidades e fazendas. E dentro Pois da é. escola, Johnny, trazer isso aqui para dentro da escola, da educação de uma forma geral, como é que esse Nordeste, como é que você vê que ainda está sendo, entre aspas, ensinado, discutido, se é que é discutido, às vezes é uma visão única que é passada pela escola, né? Enfim, como é que você vê isso? Também como professor universitário, né, eu diria que um problema fortíssimo está ainda na formação universitária, no campo da educação, da pedagogia, desde o início, que forma ali os primeiros leitores. Né? Por exemplo, eu vou dar só um nicho de um dos elementos do que se chama de literatura nordestina, a literatura de cordel. Né? Nossas crianças, né, não têm contato com essa literatura de cordel ou nem percebe o cordel como literatura porque é de Nordeste, porque o avô dele recita, né? Mas já teve experiência de levar cordel para a sala de aula e perceber uma identificação muito forte e eu conquistar aquele primeiro leitor. Eu passei um bom tempo no início da minha carreira como professor, dando aula no que hoje é o sexto ano, né? Que no tempo da gente, né, Marla, 3 anos atrás, era a quinta série, né? Que Uhum. era a primeira série do ginásio, que hoje é o ensino fundamental 2. E eles se maravilhavam com aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo do... olha aqui, a Alice está dizendo que está nos Estados Unidos vendo nossa live. A gente está longe, viu?
Muito bem, obrigado. Espalha aí para os Obrigada, amigos aí. Liz. Você pegar, por exemplo, o cordel do Pavão Misterioso. Você já leu? Não. Eu escrevi um artigo, quem quiser procura na internet, bota meu nome, Johnny Eri, não é um nome comum, e bota Pavão Misterioso. Você vai achar esse meu artigo, que eu vou mostrar que o cordel do Pavão Misterioso, vamos dizer assim, ele é um cordel de 1915, de um paraibano, né? Que inclusive deu inspiração à novela Saramandaia, da Rede Globo, Uhum. né? Que tinha, o tema da música era Pavão Misterioso, cantado por... Eita, esqueci agora o nome do cara, mas daqui a pouco eu lembro. Por Ednardo, né? Ednardo é o cantor da música Pavão Misterioso. Não sei se ele é o compositor. E José Camilo de Melo Rezende, que é o autor do Cordel, traz, né, no Pavão Misterioso, e eu considero o Pavão Misterioso como um cordel de ficção científica. Gente, a ficção científica para a literatura tradicional, convencional, só vai acontecer, gente, a partir mais ou menos ali, né? Lógico, Frankenstein já é o livro pai da ficção científica, né? Mary Shelley, mas você vai ter o grande, com esse nome, ficção científica, só a partir ali de 1950 em diante. Isaac Asimov, os escritores. Você tem um cordelista no interior da Paraíba, de Guarabira, depois vem para Campina Grande, né? Em busca da Feira de Campina, que era um grande shopping a céu aberto. Era considerada a terceira feira da América Latina, em termos de tamanho, né? Ele vem para Campina vender o cordel do pavão misterioso, né? Um pássaro que, na verdade, né, ele abre, se desmonta e cabe, né, um aeroplano que cabe numa mala. Olha que ficção científica que o cara está trazendo, né? Então, veja, é um cordel de 1914, se não falar a memória aqui, depois da Covid, minha cabeça não roda muito bem, né? E aí eu esqueço alguns dados, mas nesse período, vamos botar aí de 1914, 15 a 1925, é mais ou menos esse período que esse cordel foi produzido, o cara falando de ficção científica dentro de uma literatura popular. Imagina as pessoas na feira comprando e imaginando esse avião ou esse pavão que monta e desmonta. Já pensou Uhum. isso? É uma coisa fantástica. Mas isso não é levado para a criança. Imagina a criança, Mala, você é pedagoga, né? Se não para a memória, Sim, né? sim. A criança imaginando esse pássaro que monta e desmonta, né? A fantasia que a criança criaria em torno disso. Mas eu e você não conhecemos o pavão misterioso quando tínhamos a nossa terna infância. A gente conhecia Pinóquio, né? A gente Uhum. conhecia Branca de Neve. Não estou dizendo que isso é errado. Uhum. Toda literatura é importante para estar na sala de aula. Então, o Sim. professor não a conduz, a literatura nordestina, para a sala de aula por falta de formação. E quando conduz, leva o Nordeste para a sala de aula também dentro dos estigmas. Então, não é Uhum. necessariamente uma culpa professoral. É uma culpa que está na estrutura da formação. Na sua formação acadêmica, qual era a disciplina que tinha sobre literatura nordestina? Nenhuma. Hum? Nenhuma. Pois é. Por que ninguém diz que Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá? A gente estuda isso no ensino Uhum. médio, mas pouco se fala que Gonçalves Dias era do Maranhão, era nordestino. E é o cara que tem versos do poema Canção do Exílio diretamente no hino nacional. Olha aí. Mas É, ninguém diz que aqueles versos é de um nordestino. Você está compreendendo como uma coisa é tão complexa e que por isso deve ir para a escola, por isso deve estar tanto no debate com as crianças, quanto no ensino médio, quanto na faculdade. Né? Quando eu estava na faculdade, meu ano, né, eu estabeleci duas disciplinas que foram ricas para mim. Uma foi a disciplina de literatura do Nordeste, eu criei como eletiva, era optativa, dentro da uhum. grade curricular, os alunos precisavam de ter créditos a mais, né, aqui na UEPB, e criei literatura paraibana, Bacana. né? E quando eu trazia Zé Américo com a bagaceira, o cara que inaugura, né, o movimento mais potente do modernismo brasileiro, que é o romance em prosa, né, e que muda a perspectiva do romance no Brasil, é um paraibano. E os alunos ficavam, e é, professor? É, a bagaceira inaugura uma nova rota,
né, estabelece um novo GPS para a prosa do Brasil, E isso é uma questão misturando muito séria, assim, várias porque, assim, por coisas. exemplo, aqui na Bahia a gente tem um grande nome hoje, que é um grande nome entre aspas, né? Tá na mídia, tudo que é canto, que é o Itamar, hoje, um escritor contemporâneo. O Isso. nome hoje na Bahia chama Itamar Vieira, né? E, assim, tem adolescentes que eu converso, né? Que eu pergunto, e, tipo assim, nunca ouviu falar de Itamar Vieira, Pois é, e tá é o entendendo? cara que vende livro hoje, Não né? Tá conhece, batendo porque a pau escola dele. não é. A escola aqui na Bahia, o governo encheu as bibliotecas de torturado, não sei por quais motivos. Claro que o livro vale a pena ler, não é questão do mérito ao livro, mas esse livro não chega até o aluno, porque o aluno não tem uma proposta maior. Chega o livro, Pois mas é, não tem uma proposta articulada, né, isso. para o professor Falta trabalhar. formação. Falta formação para que professores formem leitores. Uhum. Esse é um ciclo vicioso que parece difícil de romper, mas a gente pode romper, a gente pode parar com ele. Por exemplo, uma live dessa, né, tá com, sei lá, um número aqui de pessoas, né, que poderia estar bombando. Mas se ele tivesse no TikTok fazendo dancinhas, estaria com, sei lá, milhões de visualizações. Uhum. Sim. Então é um trabalho que é de formiguinha, é um trabalho lento, que quando eu modifico uma pessoa, já é muita coisa, Sim, né? que vale super a pena, porque assim, a gente tem acompanhado, por exemplo, aqui eu falo mais do meu lugar aqui em Bahia, e tem tido um incentivo muito grande, pelo menos para a realização de feiras literárias, por exemplo, eventos literários. Acho que eu nunca vi algo parecido como a gente está vivendo agora, né? Então, assim, eu acho que esses movimentos são importantes, esse movimento como a gente faz aqui, como você faz o seu aí, e, e por mais que a gente saiba que existe todo um mercado em torno disso, a gente está vendo as pessoas lá presentes, as pessoas vão de fato para essas feiras. Então, acho que é um movimento que a gente tem que apoiar e fazer com que cresça mais e mais, né? Que não seja um movimento de um governo, digamos assim, porque a gente tem um governo Seja uma direto. política pública e Isso, não governamental, justo. né? E nós temos um problema Deixa eu ler aqui sério mais também, os Marla, comentários dentro que desse campo chegaram. educacional. O Léo Leia. Pajeú colocou mais de 20 anos de ditadura e descrédito da nossa cultura, tem influência, né, nisso. É, eu não vou ler o nome dele, não, você vai me xingar toda. Da Deb Studies. Na minha escola, eu só tinha acesso aos livros por professores. Até livros didáticos eram insuficientes. 24 livros para 4 turmas, por exemplo. Sou dessa época também, viu? O Léo colocou: precisamos de leis que incentive ou obrigue que a literatura local e nacional chegue nas escolas. Inclusive, hoje eu acompanhei alguma coisa nesse sentido, da implementação de uma disciplina, né, na Bahia, estou falando da Bahia, voltada para a literatura, né, local, enfim. E aí ele coloca que a biblioteca do IFE é um sonho que antes era fora da minha realidade. Não sei o IFE de onde está falando. E o Léo colocou que no Distrito Federal agora tem uma lei para ter nas prateleiras livros dos escritores regionais. Isso é importante. Era o que eu ia falar, por exemplo. Já pensou, vamos pegar o Nordeste nunca houve. Infelizmente, por questão de grana, e quem hoje é dia de escritor, então vamos debater um pouco disso. O escritor brasileiro, que não está nos grandes circuitos editoriais, como é o meu caso, que está nas chamadas editoras paralelas, editoras pequenas, assim, tem vários nomes para essas editoras, né? Que somos outsiders dentro desse contexto. Então, produzir, por exemplo, 100 livros, o que me custou muito. 100 livros é muito caro para produzir um livro, tem mais de 200 páginas, Uhum. né? E a lógica do livro, quanto mais livro eu produzo, mais barato ele fica, né? Quanto menos livro eu produzo, mais caro ele fica, Sim, sim. tá? Então imagine na minha cidade houvesse uma lei do meu prefeito, uma lei não do prefeito, mas uma lei de uma política pública que a prefeitura já compraria, vamos supor, 1000 livros para distribuir nas escolas. Seria pouco,
porque muitas escolas, a minha cidade tem mais de 500 mil pessoas, né? Uhum. Então, a cidade, né? Tá? Então, você vai ter ali, vamos supor, mas ele me garantia comprar 1.000 livros. Então, meu livro já cairia pela mais da metade do preço. O preço de capa do meu livro hoje é um. Cairia, gente, mais da metade do preço da capa dele, do Tama Editora. Entende? Eu teria uma prefeitura que compra 1.000 e eu poderia produzir mais 1.000 com o dinheiro que a prefeitura me pagasse, Uhum. tá? Então, quer dizer, 1.000 livros sendo produzidos, o preço fica muito em conta, né? Então, você estaria com esse livro em toda a biblioteca, pelo menos na minha cidade, nas bibliotecas públicas, ter, sei lá, 3 exemplares por escola, né? Então, é preciso isso. Na Finlândia, é isso que é feito. Cada autor do país entra, o edital é de fluxo contínuo, você vai para o edital, tá lá, e rapidamente o cara já recebe o dinheiro pelo projeto que manda do livro, ele publica o livro e com esse dinheiro que já é comprado, passa, né, para o governo municipal, estadual, enfim, do país, né, e ele é catalogado como escritor nacional. Uhum. Olha só, a Lei Aldir Blanc ajudou muito nisso durante a pandemia, mas é preciso ter algo a mais específico. Então, no Uhum. dia do leitor, no dia do escritor, a minha crítica é essa, né? Estamos produzindo, estamos escrevendo, né? Mas para que leitores? Quem vai nos Sim. ler, né? Com apenas 100 Inclusive, cópias do livro tem um Nordeste dado, né, Novo. que a gente já falou aqui, que a cada 3 segundos é lançado um livro, ou é 3 minutos, 3 segundos é lançado um livro no Brasil. E quantos leitores a gente tem conquistado, né? Pois é, Boa pois é. noite, Egberto Vital. Então, o Deixa que eu ler mais aqui falta? 2 comentários aqui para você comentar, emendar aí na sua. A Lucirene colocou, né, que o Mulherio das Letras do Ceará é convidado para palestra nas escolas públicas e a grande maioria dos estudantes, no caso, só conhece escritores do século passado. Eu fiquei passada com essa informação, apesar que é uma informação que a gente já sabe, mas é estranho assim, né? Como é que com tanta informação, com tanta mídia hoje, os nossos escritores contemporâneos não sejam tão conhecidos quanto foi os escritores, como ela coloca, de séculos passados. A outra colega aqui colocou, não, o Jota colocou, que a escrita regional e nacional, ao menos pelo que eu observo, tem perdido muitos leitores entre os jovens para a literatura oriental. Ó, assim, eu acho assim, Jota, todo livro, toda literatura que forma um leitor, se for do chamado hoje, né, de K-pop, né, que é a cultura oriental, do que for, é válido, né? Mas eu acho que é necessário, como volto a dizer, as políticas públicas, né, voltada para esse autor nacional, né? Tá faltando isso, né? Não é que a gente vai, porque senão a gente vai entrar no campo da censura. Ah, só pode ler cordel, só pode ler autor nordestino, só pode ler mulheres, só pode ler pessoas das minorias, só pode ler quilombola. Não, todo Uhum, mundo tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, se fizer algo programático, né? Mas você tem, por exemplo, 3, 4 grandes editoras que são todas sudestinas e que controlam os prêmios, os grandes prêmios do país, que são importantes a gente ter mais prêmios, né? O Egberto, que entrou agora, é um excelente poeta daqui de uma cidade vizinha minha, Esperança, e ganhou um prêmio agora, né? Seu livro de poesia, que é um gênero que já não se vende muito, né? No mercado, e ganhou um prêmio de poesia num concurso de uma editora, da própria Ribação, que lançou meu livro, uhum, né? Nordeste Nunca Houve, e que agora o livro dele vai ser lançado de graça pela editora. Olha que interessante esse projeto da editora Ribação. uhum. E com um gênero que é pouco vendido, que é pouco comprado, né? Que é o gênero poesia. Pois é. Então, é preciso política pública para isso, né? Isso é uma iniciativa privada de uma editora. Mas se a gente tivesse mais concursos, né, municipais, estaduais de poesia, isso ajudaria muito. Primeiro, a fazer com que novos poetas, novos escritores aparecessem,
mas também fazer com que aqueles escritores que já escrevem ganhassem um prêmio importante para se manter e para continuar produzindo seu livro. Uhum. Né? Por exemplo, eu estive na primeira versão do Mulherio das Letras. Né? Não sei se você sabe desse projeto, mas ele surgiu aqui na Paraíba. Quem encabeçou ela liderou esse primeiro movimento foi Maria Valéria Rezende, né? Que ganhou o Jabuti com o livro 40 Dias, eu acho, né? Ali em 2002. E mais ou menos em 2003, por aí, né? 2000, não acho que o primeiro Mulherio foi 2015 ou 2016. Né? O primeiro Mulherio das Letras em João Pessoa, com mulheres de todo o país. Aí teve Mulherio das Letras no Ceará, Mulherio das Letras em Portugal. Bom, mas veja, é uma ação isolada, não é uma ação governamental, não é uma ação com política pública. Fazer o Mulherio das Letras precisa de grana. Eu conheci Conceição Evaristo no Mulherio das Letras aqui da Paraíba. E aí ela não estava bombando. Né? Comprei da mão dela, né, Ponciá Vicêncio, um livro belíssimo, né? Certo? Então, assim, é isso que a gente precisa, sabe? Desses movimentos que não sejam só esporádicos. As feiras literárias são muito boas, né? Aqui na Paraíba teve um período que a gente tinha 22 feiras literárias dentro do nosso estado. Então, era algo fantástico, mas era feito com a política pública de estado. Uhum. Quando mudou o governo, faltou a grana para isso, as feiras se resumiram a 10, a 7, Sim. né? Então, quer Tudo dizer, precisa, é né, de complicado. recurso, né? De recurso para poder fazer. Eu falo isso aqui todo dia. Para fazer o Danado de Bom precisa de dinheiro. Para fazer o livro do Johnny Hélio precisa de dinheiro. Então, vocês que estão aí, pelo menos segue a gente, né, Johnny? Pois Que para é, poder conhecer o nosso trabalho. propaga, Vai que a gente vai ganhando divulga, seguidor e ganha dinheiro de outro jeito, enfim. pois Gente, a gente já tem mais de uma hora aqui, viu, Johnny Hélio? Falando ok. uma vez do livro Nordeste Nunca Houve. Essa programação aqui é uma programação que a gente, de 4 episódios, já estamos no terceiro episódio. Semana que vem, não, de hoje a 15, nós teremos nosso último episódio dessa série aí sobre o livro. E vamos falar, né, na próxima, de hoje a 15, sobre o futuro da representação, desculpe, nordestina na mídia e na literatura. Quero, né, agradecer todos que estiveram presentes aqui com a gente. Léo chegou tarde? Não, chegou de boa, Léo. Chegou na hora boa. Você só chega para poder animar e comentar. Tem vários comentários aí, né, que colocaram já depois. Eu não vou conseguir ler todos. O Léo colocou que, além das feiras, todas as escolas e universidades teve biblioteca para fomentar a leitura. Como o Jonieri já falou, é um projeto, né? Mas eu acho que a gente já conquistou várias não, mas temos conquistados. Temos conquistado leitores, pouquinhos, mas tem. Uma delas aí, ó, acabou de chegar, a Eliane, que, né, Ô, tem Eliane, lido obrigado bastante, pelas palavras. tudo que é livro essa mulher lê, e ela vai lançar o livro, vai ser a primeira participante do Danado de Bom a lançar o livro dela já está em revisão, né? Então, isso aí é um orgulho para a gente, saber que a gente faz esse trabalho aqui de formiguinha e tem esses resultados, como você faz o seu aí, né, na sua escola, na sua comunidade. E é isso. A gente acredita mesmo que a literatura transforma, que a literatura, né, traz resultados na formação e, consequentemente, na sociedade. Estamos vivendo um momento dramático, digamos assim, quanto humanidade. Eu não sei se eu estou assustada com isso, mas a questão climática tem me assustado bastante. Acho que é uma questão que a literatura deve, né, estar abordando, trazendo caminhos, né? Eu não sei, porque se depender do contexto do capital, a gente não vai ter mudanças. Então, acho que é transformar mesmo mentalidades no consumo sustentável, essas questões todas que a gente precisa pensar. Então, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente e abrir espaço para a Jonieri também agradecer, porque a gente ainda tem mais um episódio e teremos outros lá para frente, quando seus outros livros vierem, enfim. Oh, que bom. Então, o Danado de Bom sempre uma porta aberta, né? Ou escancarada, para usar um termo bem nordestino.
Eu agradeço demais a todos que estão nos ouvindo, a paciência, né? As telinhas muitas vezes cansam muita gente, e vocês estão aqui um tempo, né? Mas eu digo, compartilhe para alguém que você acha que é interessante, né? Vai ficar salva, tanto no meu perfil quanto no de Marla. Então, vai lá, compartilha, salva, porque a internet, a inteligência artificial, ela é burra, os algoritmos são burros. Eles Uhum. só vão reproduzir aquilo que você curte, que você faz a repartição, e eles entendem que aquilo é importante. Então, você acha que é importante, faz isso. Manda para 3, 4 pessoas, né? E Sim. isso vai se propagando para a gente poder ecoar uma ideia boa. Porque tanta coisa ruim já é tão divulgado e é rapidamente, né? Uhum. Então, por que a Sim. gente reproduzir e reenviar, reencaminhar para outras pessoas, né, um debate como esse, esclarecedor, né, um debate que foge dos estereótipos da fake news, um debate que procura restabelecer e recolocar o Nordeste a partir da literatura no seu devido lugar, né, Sim. e que possa, de alguma forma, né, entender que quando nós estamos no campo da literatura, quem tem um contato com a literatura nunca mais será o mesmo, Sim. né? E às vezes não precisa, gente, nem de ler um livro de capa a capa. Você tem o direito de abandonar ele no meio do caminho, mas esse abandonar no meio do caminho, você já não vai ser mais o mesmo, né? Uhum. Então é importante fazer isso, mas infelizmente em nosso país, livro é luxo. O livro é sinônimo de luxo. Sim. Ter um estante em casa, viver com livros, preenchido de livros, deveria ser produto de cesta básica. Os nossos políticos lutaram aí um tempão para botar a carne como sendo um produto da cesta básica. Eu acho que nunca vamos lutar para ter o livro como um produto da cesta básica. Né? Nunca a gente vai lutar, não. Vou estar lutando, desculpa, vou refazer a minha frase. Nunca vamos ver um político lutando para que o livro seja um produto da cesta básica, como o feijão, como o arroz, como o cuscuz, como o óleo, como ovos. Ter o direito de sair do supermercado com um livro na mão. Eu acho que é isso que falta no país da gente, sabe? Uhum. Infelizmente, nossos políticos não são sérios em sua maioria, Se você né? leva um livro Porque para um o, consultório médico, as pessoas já te olham estranho. sabe por quê, gente? Porque o livro é salvador, o livro é soterológico, o livro é libertador. E o que essas pessoas não querem é a liberdade, Uhum. né? Que o povo pense por si só. Tem uma teoria de Mafalda, né? Que diz assim: ler é perigoso demais, né? E é verdade. Esses caras têm medo, gente, não é do seu voto na urna, já que a gente está no período de eleição, né? Ele tem medo de você ser uma pessoa esclarecida. Uhum. Ele tem medo de você ler. Por isso que o ditador, quando assume, né, e impõe uma ditadura, a primeira coisa que ele faz é perseguir professores e perseguir livros. E nós estamos beirando isso em nosso país, em pleno século XXI, censurando livros, tá? E em secretarias municipais e estaduais. Então, eu peço a vocês, né, fecho minha fala no dia do escritor, dizendo o seguinte, porque isso aqui também é uma postura política. Eu acho que nada de bom é uma postura política. E eu digo, uma politicagem ou política partidária, eu diria assim, não votem em prefeito que censura livro. Esse sujeito, bom sujeito, não é, Sim. tá? Digo isso e espero que a gente possa fazer dessa forma. Não votar em quem censura o livro, né? Quem censura o escritor, tá? Por mais absurdo que você ache um tema de um livro, né? Não leia, não o compre. Pronto, né? Mas censurar de forma alguma. Então, um prefeito que censura o livro, uma secretária de educação que censura o livro, um sujeito não é de forma alguma. Tá bom? Então, Sim. deixo essas minhas palavras aqui. Espero que vocês tenham gostado. Repartilhe, né, tudo o que nós estamos comentando aqui para que a gente possa ter, né, aí uma movimentação bacana também. Vamos usar as armas, as estratégias das redes sociais a favor, né, de um tema tão importante que é a literatura. Então é isso, Marla. Não É sei se isso. eu Gente, você é um gênio.
para mim. Gente, muito Nada, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E de hoje a 15 a gente volta, né, para o nosso último episódio. Johnny, um abraço, tudo de bom para você. E valeu. aí, Obrigado. já estamos amanhã, sexta-feira, então final de semana danado de bom para todo mundo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.